Estamos aqui de volta com a nossa proposta do Tier List, que fez sucesso no ano passado, em que nós elencamos os destaques da Copa São Paulo de 2022. Estamos aqui agora em 2023 para falarmos dos destaques da Copinha deste ano. Como eles foram, como foi a temporada de cada um desses jogadores. Nós vamos fazer aqui uma análise de todos os atletas que nós separamos, jogadores que nós já havíamos trazido aqui no De Olho nas Crias, alguns não, alguns são nomes novos também, para a gente analisar o que aconteceu com esses jogadores aí como uma prévia do que vamos ter logo mais, já na próxima semana, com a Copinha 2024. Grande expectativa sobre esses jogadores e vamos ver como todos esses que nós trazemos aqui hoje foram na temporada. Comigo aqui hoje, Rodrigo Debrum, Cláudio Sobrinho, o time que vai definir aqui onde esses jogadores vão se elencar. Só lembrando, para quem não viu o nosso tier list do ano passado, nós temos aqui 5 níveis, né, que vai do mais baixo para o mais alto, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a expectativa sobre esses jogadores, né? O ainda não vigor é o nível mais baixo. Promessa para aquele jogador que ainda está nessa fase de transição, que ainda tem uma grande expectativa sobre ele. Série A, jogadores que nós já acreditamos que tenham aí um futuro mais consolidado para jogar em clubes de primeira divisão. Seleção brasileira e o Bola de Ouro, né? Ano passado, lembrando, a nossa sarrafo teve muito alta. A Copinha de 2022 teve Endrick e Vitor Roque. Dispensam comentários, foram os 2 Bolas de Ouro. Eu quero ver se hoje vai ter algum. Vamos lá, vou começar aqui agora, já jogando a bola para os meus amigos com o primeiro destaque. O primeiro destaque é o Arielson. O Arielson, ele era jogador do Cruzeiro, né? Ele fez 5 gols na Copinha em 6 jogos. Ele está emprestado para o futebol ucraniano, gente, para o Polissa. E aí eu queria saber de vocês, Cláudio e Rodrigo, onde a gente pode começar aqui com esse nosso primeiro destaque. Bom, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Ele foi um dos destaques, né, da Copinha com o Cruzeiro. O ataque do Cruzeiro era bem bacana. Mas tá lá ali num campeonato ucraniano que hoje em dia a gente sabe que desceu muito de nível, né, por conta de todos os jogadores que saíram. Então, para mim, ele ainda é uma promessa, porque ainda tem muito a se provar, mas é um jogador que tem valor. Eu também considero ele ainda uma promessa, apesar de, pelo que eu vi, se eu não me engano, o clube dele está em terceiro no campeonato ucraniano. Mas, como o Rodrigo disse, o campeonato está no nível muito mais baixo depois de todos os problemas lá. Então também ainda vejo como uma promessa. Ainda não vejo um jogador que tenha nível para jogar numa Série A do Brasileirão, por exemplo. Certo. Vamos seguir agora para David Washington. David Washington é promessa do Santos. Ele já está aqui com a camisa do Chelsea porque ele foi vendido, gente, por 15 milhões de euros para o clube inglês. Ele só tem 18 anos, estreou já pelo time principal do Chelsea, mas nesse momento ele se encontra na base dos Blues. David Washington, onde vocês colocariam esse menino da Vila? Também é um pouco precoce a gente julgar o futebol dele, né? Que ele jogou muito pouco, até mesmo no Santos. No Chelsea jogou na equipe B esses dias, tá engatinhando ainda no futebol europeu. Mas pelo pouquíssimo que ele mostrou no Santos, que ele teve um momento ali que ele foi importante com vários gols, acabou que não valeram de nada, né? Mas é um jogador, eu acho que o teto dele seria a seleção brasileira. Cláudio? Eu vi pouco dele, sei que ele jogou 9 minutos na equipe principal do Chelsea apenas esse ano. Fiquei surpreendido dele não ter sido emprestado, assim como o Chelsea costuma fazer com vários jovens. Sinto que ele... É uma convicção minha que ele vai ser emprestado agora em janeiro para algum clube assim da França, assim, uma segunda divisão, mas acho se ele regressar ao Brasil, não acho que vai regressar, no Brasil era um jogador para a Série A. Então temos aí Série A e Seleção Brasileira, e eu, como vocês sabem, no ano passado eu só estou aqui para votar no voto de Minerva, vai fazer o desempate. Quem tem que decidir são os dois, mas como eles não chegaram em um acordo, eu tenho que decidir. Eu vou colocar o David Washington como seleção brasileira, porque um jogador vendido por 15 milhões de euros para o Chelsea, acho que a expectativa tem que ser sempre muito alta, mas é fato que ele ainda não mostrou também grande coisa que justifique isso. Tem pouquíssima minutagem enquanto profissional, mas pela expectativa eu vou colocar ele aqui como seleção brasileira. Agora, o nosso terceiro nome é Denilson, também era jogador do Cruzeiro. Denilson é um jogador que iniciou a carreira como lateral e se tornou depois atacante. Se destacou na Copinha, ele não ficou no Cruzeiro porque o Cruzeiro não quis pagar para ele continuar. Ele estava emprestado pelo Guarani de Bagé, o Cruzeiro deveria pagar R$350 mil para mantê-lo e não o fez. Denilson, onde vocês colocam o Denilson? Foi parar no Avaí, né? Jogou no Avaí
na Série B. Não apresentou assim nada de especial, já é um jogador que, se eu não me engano, tem 20 anos, né? Então, a barreira da idade, ele tem que mostrar serviço logo, então para mim é um jogador que ainda não vingou. Para mim também, ele no Avaí, 3 jogos, agora que ele é atacante, não marcou nenhum gol, também colocaria ele e não vingou. Ainda não vingou o nosso Denilson. Agora vamos aqui para uma das grandes expectativas, talvez o nome mais conhecido dessa lista toda, que é o Estevão do Palmeiras, ou o Messinho, né? Falam dele aí para Barcelona, Manchester City, muita gente interessada no futebol do Estevão. Ele fez uma boa Copa São Paulo, o Palmeiras foi campeão, mas ele não foi o grande destaque do Palmeiras nessa campanha, não. Já falamos várias vezes do Estevão aqui no De Olho nas Crias e eu quero saber de vocês dois, onde vocês colocariam. Começando agora com o Cláudio. Esse jogador ainda tem 16 anos, eu acompanhei muito ele no Mundial Sub-17. Para mim, ele foi o melhor jogador do Brasil na competição, apesar da eliminação frustrante contra a Argentina. E é o único jogador dos que foram destaque no passado da Copinha que eu coloco no nível assim, muito mais ambicioso que os outros. Então, eu vou pôr ele lá em cima na bola de ouro. Bola de ouro. E aí você, Rodrigo, concorda com... Eu tinha dúvida, mas se eu seguir a mesma linha do David Washington, que é pelo que eu imagino onde ele pode chegar, sim, é o único jogador para mim nesse momento que seria a bola de ouro. 3 gols e 3 assistências no Mundial, jogou muito mesmo. Quando ele pegava na bola, era o único jogador que você dizia que ele era muito diferente de todo o resto, né? Ok, então temos Estevão com bola de ouro. Lembrando que no ano passado só Endrick e Vitor Roque estiveram lá. E é um pouco difícil, é um pouco diferente a análise desse ano, porque nesse ano, diferente de 2022, muitos dos jogadores da Copinha logo se tornaram profissional e jogaram bastante. Dessa lista toda aqui que a gente separou de destaques, poucos desses jogadores se tornaram já são profissionais ou já têm uma grande minutagem. O Estevão não é um deles. Mas um que jogou bastante como profissional é quem vem agora, Felipe Augusto, do Corinthians, ex-Corinthians, na verdade, já vendido para o Cercle Bruges da Bélgica por 3 milhões de euros. Onde vocês colocam o Felipe Augusto? Ele foi agora para o Bruges, né, se eu não me engano, em janeiro, mas eu creio que num curto prazo ele volta ao Brasil e para mim é um jogador de Série A. Nada... nem abaixo nem acima, é um jogador de Série A brasileira. Concordo. O Luxemburgo deu bastante chances para ele ali em dado momento. Ele fez alguns gols, não foi assim nada de espetacular. E acho que é isso, um jogador de Série A, mas tá ali no limiar, né? Acho que não passa disso, também não desce disso. Ok, nosso Felipe Augusto fica aqui com Série A e nesse momento temos um jogador em cada tier, né? Em cada nível. Agora eu quero ver como é que vai começar agora a mudar isso. E o nosso próximo nome é Isaac. Isaac cria do Fluminense. Ele fez 1 gol, deu 4 assistências na Copinha e queria saber de vocês, onde vocês colocam Isaac. Rodrigo. O Fluminense, como rodou muito o elenco nesse ano, o Diniz até deu bastante chance para ele. Ele fez acho que 13 jogos, se eu não estou enganado, e deu uma assistência. Então ele é um atacante mesmo, né? De área, é um jogador interessante. Acho que tem potencial para ser um jogador de Série A, mas pode chegar além disso. Mas hoje, Série A. Cláudio? Hoje eu também coloco ele em Série A. Vale lembrar que ele fez um jogo na Libertadores, ou seja, ele já é campeão da Libertadores. Inclusive essa foto aqui, não sei se as pessoas vão conseguir ver, mas ele tá segurando a medalhinha da Libertadores. Ele fez um jogo como titular, eu acho que já foi um jogo quando o Fluminense já não precisava do resultado, mas já tem esse título, então acho que é um jogador que pode se firmar no Fluminense, é um jogador nível Série A. Muito bem. E agora vamos ao Ivonei. Ivonei, inclusive, estou usando aqui a camisa, ó, em homenagem ao Ivonei, Botafogo de Ribeirão Preto. Na verdade, essa camisa aqui é do Sócrates, né? Mas o nosso Ivonei é do Santos, mas esteve agora emprestado na Série B para o Botafogo, onde vocês colocam o Ivonei. Era um fenômeno na base do Santos, mas ele, eu acho que é o nome mais velho aqui, se eu não estou enganado. Ele tem 21 anos, sim, tem 21 anos. Nos últimos anos, o Santos tem revelado muitos jogadores e ele é de uma leva que no profissional ele não consegue mostrar. Na base ele vai sempre bem, ele é acima do nível de quem ele enfrenta na base, mas no profissional jogou no Botafogo, acho que foi 17 jogos, acho que não fez nenhum gol, acho que nenhum gol, né? Não é um jogador que mostrou ainda no profissional a que veio, então para mim não vingou. Cláudio? Para mim, eu ano passado acompanhei bastante ele na Copinha, era um jogador assim
Era muito raçudo no meio campo, que eu lembro, e era criativo, acho que marcou 1 ou 2 gols na Copinha, se eu não me engano, ou mais. Foi emprestado agora para o Botafogo. Eu acho que ele vai ser utilizado pelo Santos no ano que vem, vai ser importante na equipe, só que não podemos por Série A, porque o Santos é Série B, não é? Mas, esse é um ponto mesmo importante. assim, eu creio que seja um jogador para a Série A e que vai ser uma peça bastante usada no Santos no ano que vem, até pela carência opções, financeira, falta de opções, e acredito nele. Bom, tem que fazer o desempate. O Ivonei, por ele ser mais velho, eu não gostaria de colocá-lo como promessa, mas eu acho que ele é um jogador que estava ali, se tivesse um 6º nível, ele estava entre os 2 ali, né? Porque ele é um fenômeno na base, ele tem números espetaculares pelo Santos na base, quando tá lá um dos principais jogadores do Santos, mas como o Rodrigo bem falou também, ele é de uma leva anterior, né? Então ele é mais velho que esses outros jogadores que estão lá. Eu vou colocar ele no meu desempate aqui como promessa, apesar de eu achar que um jogador de 21 anos já não pode ser tratado assim, mas é mais pelo nível, que eu acho que ele ainda não estaria ali nesse 3º nível. Agora vamos falar de Jefté, lateral esquerdo. Ele foi um destaque do Fluminense na Copinha pelas assistências e agora ele está jogando no Apoel. Joga bastante por lá. Está emprestado, mas ele tem jogado com bastante regularidade, normalmente é titular. E aí? Começo eu? Apesar do Fluminense, esse ano a gente falou um pouco disso. Jogou o Marcelo, depois chegou o Diogo Barbosa. O Jefté, apesar de ser lateral esquerdo, ele não teve chance, né? Nunca jogou no profissional do Fluminense e foi para a Europa. Então é um pouco difícil da gente avaliar, mas ele já fez 2 gols no Apoel, que é uma coisa interessante, que esse foi um lateral que avançou bem. Então, para mim, ele pode ser um jogador de Série A. Para mim também, eu achei curioso quando fui ver os números, ele também já ter marcado 2 gols lá no Apoel. Também considero um jogador com condições de jogar na Série A do Campeonato Brasileiro. Curioso, um jogador que está no Chipre, a gente não espera muito, né? Mas, de fato, ele é um jogador que, na base do Fluminense, ele era considerado um dos jogadores que, teoricamente, faria essa transição para o profissional e já era esperado que ele estivesse jogando lá agora, o que não aconteceu. Eu falei que o Estevão não foi o craque do Palmeiras na Copinha, porque o craque do Palmeiras na Copinha, não só o craque do Palmeiras, como o craque da Copinha, foi eleito o cria da Copinha, que é a premiação para o melhor jogador da Copinha, foi o Kevin, jogador com mais participações em gols na Copinha, 5 gols, 5 assistências. Ele é profissional do Palmeiras, mas só virou profissional agora no 2º semestre. Até o 1º semestre, até metade deste ano, ele ainda estava na base. O que vocês me dizem sobre o Kevin? Eu acho que no ano passado, concordo, que ele foi um dos mais diferentes da Copinha, muito habilidoso, criou muitas jogadas ali do lado esquerdo. É um jogador que, para mim, no Palmeiras, ele vai ter muita dificuldade em jogar pela concorrência, é um clube muito difícil de entrar, mas eu vejo o jogador com potencial para a seleção brasileira. Essa foi longe, hein? Eu acho ele interessante também. Ele no Palmeiras só fez 9 jogos, mas só que a minutagem é baixa, né? São tipo 250 minutos, uma coisa assim. Então são cerca de 3 jogos, né? Completos. Do que ele mostrou ali, muita habilidade, muita velocidade, é um jogador que pode chegar longe. Realmente é uma coisa... É um talento que hoje em dia já é escasso, né? Do drible. Então, rapaz, acho que Série A. Mais uma vez sobrando aqui para mim. Olha, eu acho que justamente pelo argumento do próprio Cláudio, da concorrência que ele vai ter, né? Ele ali dentro do próprio Palmeiras, ele tem concorrência de um que é mais jovem que ele, se eu não estou enganado, que é o Luiz Guilherme, e eu acho que tem mais potencial de seleção brasileira do que ele. É uma posição muito concorrida, né? Para jogar no Brasil. Então, eu vejo ele sim com certeza jogador de Série A. Inclusive, o Palmeiras recusou uma proposta para ele do Shakhtar Donetsk. Mas hoje eu vou colocar o Kevin como Série A. E agora vamos seguir para um caso bem curioso da Copinha, né? Kosei Okazawa, um japonês que foi para o Red Bull Bragantino num projeto numa espécie de estágio, né? Numa parceria ali. Só fez 5 jogos mesmo, só jogou 5 joguinhos, só jogou a Copinha e foi de volta para o Japão. Ele é jogador do Cerezo Osaka,
mas está emprestado nesse momento, meu amigo, para a 3ª divisão japonesa. Eu queria saber Difícil, o que vocês nos dizem de Kosei, porque não é nem um jogador que a gente provavelmente vai ver A no gente Brasil de provavelmente novo, vai ver nunca né? mais na vida. Mas a gente tem que fazer agora o review porque ele esteve nos nossos destaques, porque ele fez uma boa copinha, tá? Fez 3 gols na copinha. Sim, do pouquíssimo que eu vi dele na copinha, era um jogador que cobrava algumas bolas paradas, ele era um jogador interessante até, tinha alguma qualidade. Mas não é jogador pro futebol brasileiro, ainda não vingou e acho que nem vai vingar. Eu acho que foi, eu lembro dele na copinha, acho que foi, ele teve ali os 5 minutos de fama dele, sim. acho que vai ser talvez a melhor história que ele vai poder contar no fim da carreira dele. Tá na 3ª divisão do Japão, portanto, ainda não vingou. Ainda não vingou, nesse eu concordo completamente com os meus amigos. E agora, Luan Campos, jogador do América Mineiro. Ele está emprestado nesse momento ao Portimonense de Portugal. Não chegou no início da temporada, se eu não me engano já chegou... Não, mentira, chegou no início da temporada sim, mas ele está jogando pouco. Ele é reserva do Portimonense e ele é um jogador que teve passagem na base do Palmeiras também, mas justamente por essa concorrência enorme de jogadores do Palmeiras. Já falamos aqui do Kevin, já falamos do Messinho, ainda vamos falar de outro jogador. E, enfim, nas outras copinhas já trouxemos jogadores do Palmeiras, ele é um dos que não conseguiu vencer essa concorrência por lá. Mas foi bem pelo América e agora está aqui em Portugal. Tá na Liga Portuguesa. E o que vocês me dizem sobre Luan Campos? Tá no Portimonense, né? Joga muito pouco. Um passo importante para a carreira dele é ir para um clube que ele consiga jogar, porque ele demonstrou talento. Eu diria que é uma promessa, mas eu ficaria com o pé atrás, porque você vir pro Portimonense e não conseguir encontrar um espaço não é um bom sinal, né? Portanto, o Portimonense em Portugal, se eu não me engano, está no meio da tabela, costuma lutar para não ser rebaixado. Mas eu acho que ele no Brasil pode jogar Série A num clube assim também do mesmo nível, um clube assim que luta na parte de baixo da tabela, mas mesmo assim ainda põe ele como promessa. Desculpa, o Cláudio foi promessa, o Rodrigo tinha sido... Promessa também. Promessa também, então temos aqui nossos relatores concordando. Agora um outro destaque, o Cuiabá, curiosamente, tem 2 nomes aqui, minha gente, e o Cuiabá teve um destaque, que foi o Marco Antônio, um meia, camisa 10 do Cuiabá. Ele foi destaque pelas assistências na copinha, mas ele continuou na base. Ele continuou na base, mas não do Cuiabá. Agora ele está na base do Joinville e não sabemos se ele seguirá por lá na próxima temporada, mas o nosso último relato é que ele estava na base do Joinville. O que nos dizem de Marco Antônio? Eu lembro de ter feito alguns jogos do Cuiabá, né, para ver as assistências e tal. Ele até jogou bem no Campeonato Mato-Grossense, mas a gente sabe que o nível do Mato-Grossense também não inspira assim muita confiança. Ele chegou a dar assistências no Campeonato Profissional, mas esse é difícil, hein? Para mim, talvez eu ainda arrisque uma promessa, mas já é uma promessa quase não vingou, porque ele ainda não jogou como profissional praticamente, né? Cláudio? Para mim, portanto, ele começou o ano na base do Cuiabá, que é um clube da 1ª divisão. Desceu para a base do Criciúma, que é um clube da 2ª divisão, né? Subiu agora para a 1ª. E depois desceu mais ainda, que foi para o Joinville, que se eu não jogou a Série D ou não? Joinville, eu acho que o Joinville está sem divisão. Está sem divisão, não é? Uhum. E mesmo no Joinville ele só jogou na base. Portanto, acho que ele não vingou ainda. Nessa eu concordo com o Cláudio. Vou colocar o nosso Marco Antônio aqui no ainda não vingou. E do Marco Antônio a gente parte para Pedrinho, jogador do Goiás, que só foi promovido, fez uma boa copinha, fez alguns gols, mas só foi promovido para o Goiás depois que o Goiás já estava rebaixado. Ele estreou no Goiás, se não me engano, na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando já não tinha mais nada que pudesse fazer para mudar a situação do Esmeraldino. Mas fato é que terminou a temporada como profissional. Talvez seja um sinal que o Pedrinho vai ser utilizado em 2024 no elenco principal dos goianos. O que vocês me dizem sobre Pedrinho? Pedrinho é mais um desses pontas aí que vem surgindo no futebol brasileiro, mas ele fez só 4 jogos, né, no profissional, então também é um desses jogadores que fica difícil de avaliar nesse salto, né, porque a gente não conseguiu ver, pouco viu dele, então ainda diria que é uma promessa. Como ele só jogou nesse fim de ano, exatamente, acho, 2 jogos ele fez quando o Goiás já estava rebaixado, provavelmente foi já para
Para testarem os jogadores pensando no ano que vem. Eu acho que ele pode ser um jogador importante para o Goiás, mas o Goiás também não está na Série A, então ainda mantenho ele como promessa. Vamos de Pedrinho, então, como promessa. E agora, outro jogador do América Mineiro, outro atacante. O América Mineiro foi finalista, né, da Copinha. E aí eu quero colocar para vocês Renato Marques. Renato Marques, ele já é profissional do América. Tem, se eu não me engano, 14 jogos como profissional, mas uma baixa minutagem. O que dá ali dos 3 gols dele são mais ou menos, eu fiz a conta antes da gente entrar aqui no estúdio, 1 gol a cada 2 jogos disputados. Apesar de ter 14, ele joga poucos minutos. O que vocês me dizem sobre Renato Marques? O América esse ano, uma coisa que a gente não pode reclamar era do ataque, né? O América fazia muito gol, mas, enfim, sempre tomava mais do que fazia. Ele, apesar dos poucos minutos, ele fez 14 jogos e 3 gols, né? Mas foram poucos minutos, então, para mim é um jogador que pode ter nível de Série A. Eu acho que ele vai ter bastante espaço no América Mineiro, mas mantendo o critério dos meus anteriores, como ele não vai jogar a Série A do Brasileirão, ele mantém no nível promessa. Então agora eu tenho que fazer o desempate por aqui. Eu vou colocar o Renato Marques, eu vou colocar como promessa, porque ali junto do Luan Campos, o principal destaque na Copinha foi o Luan, não foi o Renato. O Renato fez coisas bem interessantes aí pelo América como profissional, mas pouco espaço mesmo. Ele tinha uma concorrência grande com a Aloysio, Mastriani, que foi aí o principal destaque do América, um dos jogadores principais do futebol brasileiro. Então, justamente pela pouca minutagem, eu acho que não dá para avaliar muito do Renato Marques. Mas sobre quem a gente consegue avaliar, é o jogador que, desses todos, se eu não estou enganado, o que mais jogou como profissional, eu acho que sem dúvida nenhuma, o que mais jogou como profissional é o Riquelme, do Cuiabá. Onde vocês colocam o Riquelme? O Riquelme já mostrou qual é o nível dele, né? Um jogador de Série A. Eu não sei se ele já foi oficializado pelo Corinthians, não foi, né? Dizem que tá certo, mas ainda não foi oficializado, enfim, mas vai ser jogador do Corinthians. Então é um bom volante, boa saída, forte fisicamente, acho que é um bom jogador para a Série A mesmo. Eu no ano passado, nesse ano inclusive, eu até fiquei surpreendido com a maturidade que ele já tinha jogando como titular do Cuiabá. Nem parece que era um jogador que em janeiro estava na Copinha. Mostrou-me muita segurança e eu por acaso não acompanhei, não sabia que ele ia para o Corinthians, mas eu já ia dizer isso, que é um jogador que esse ano já podia dar um salto para um clube maior no Brasil e com muito mais ambições. Portanto, para mim, por enquanto, um jogador de Série A. Série A, o nosso Riquelme. Concordo plenamente. É um ótimo jogador de Série A, por sinal. Agora, falar do artilheiro da Copinha. O jogador que mais marcou gols na última Copinha, 9 gols. Juan Ribeiro, do Palmeiras. Ele, nesse momento, joga na Lituânia, meus amigos. E joga bastante. Ele ou é titular ou é reserva. Ele alterna bastante entre a titularidade e a reserva e tem 7 gols marcados. A última informação que a gente buscou aqui antes de entrar para gravar é que o Juan Ribeiro, apesar de estar emprestado, ele dificilmente volta para o Palmeiras, porque ele tem contrato apenas até abril, então já pode assinar um pré-contrato e nesse momento é improvável que ele retorne ao Verdão. O desejo supostamente seria continuar lá pelo leste europeu. Onde vocês colocariam então o Juan Ribeiro, o nosso artilheiro da última Copinha? Ele também era um desses jogadores com a idade um pouquinho mais avançada, sempre fazia os gols dele lá na base do Palmeiras, nunca jogou no profissional. E agora tá na Letônia. E até que ele... É Letônia? É Letônia, sim. Então até que ele tem feito um bom papel lá, mas por essa descida de nível aí, diria que promessa. Não vou dizer que é um jogador de Série A, porque não sei. Apesar de ele ter sido artilheiro ano passado da Copinha, não era assim um jogador... Ele só empurrava a bola pra dentro. Os gols que eu lembro eram assim. Eu acho que o Palmeiras em si, não é? Que era muito acima das outras equipes, mas acho que o Kevin e o Estevão consagraram ele. Ele era aquele jogador que empurrava assim para dentro, mas não estava muito abaixo do nível deles, na minha opinião. E como ele está jogando na Letônia, portanto, acho que ele meio que está ainda num ponto quase que 0. Para mim, ainda não vingou. Ainda não vingou. Então, temos aqui essa situação.
entre o promessa e o ainda não vingou. Eu vou colocar ele como promessa. Para mim, ali a gente deveria ter o 6º nível, que seria tipo um Série B, que é onde eu falei que colocaria ele talvez. O Ivonei é o mesmo lugar onde eu colocaria o Juan Ribeiro. Eu não chego a dizer que ele não vingou. Um jogador que virou profissional num contexto que é difícil se tornar profissional, né? E joga no futebol europeu. Para mim vingou, mas ao mesmo tempo não tenho também grandes expectativas sobre ele. Chegando na nossa reta final do programa aqui, gente, nossos últimos 3 jogadores, Zapata foi o autor de um hat-trick, se não me engano, no primeiro jogo da Copinha, e grande expectativa sobre o Zapata foi criada, mas ele continua na base do Botafogo, não estreou como profissional ainda. Onde vocês colocariam o Zapata? Olha, se eu não me engano, ele fez 9 gols em 2023, 5 foram na Copinha. Então é um jogador, parece ele que foi aquele meteoro que passou na Copinha, jogou bem, era um jogador interessante, segurava bem a bola ali entre os zagueiros, finalizou bem, fez vários gols, como é óbvio. Mas como ele só, da carreira dele até aqui, ele foi destaque só na Copinha, antes e depois ele não mostrou muito. Então para mim ainda não vingou. Cláudio? Para mim ele se destacou muito quando fez aqueles 3 gols no primeiro jogo da Copinha. Ele ainda continuou assim num bom ritmo na fase de grupos, mas mesmo depois no mata-mata ele já mostrou que não era tudo aquilo que a gente pensava. E tendo em conta o resto do ano, ele marcou só 2 gols no Brasileirão Sub-20. Acho que está muito longe de ser considerado uma promessa. Então, coloco ele como ainda não vingou. Concordo plenamente com vocês. E agora, nossos últimos 2 jogadores. O Wesley Patati. O Patati tá sempre aí, já tem uns... a gente tá aqui de olho nas crias, com os programas de base já há 3 anos. E o Patati tá em todas desde então. Onde vocês colocariam o Patati, que fez uma boa copinha pelo Santos? É justamente o que eu escrevi aqui. É mais uma daquelas eternas promessas, né? Porque ele já tá aí há 3, 4 anos e a gente não sabe para onde é que ele vai. Então, para mim, talvez agora com a Série B ele tenha alguma chance de jogar, mas para mim hoje é um jogador que ainda não vingou. Para mim, acho que ele no Santos vai ser, como os outros jovens, também vai ter muitas oportunidades pela carência no elenco. Acho um jogador bom, pode ser útil ao Santos, mas realmente já é muito tempo na base e as poucas oportunidades no profissional ele não aproveita. Então ainda mantenho ele como promessa. Nessa eu concordo com o Cláudio, justamente porque a expectativa sobre ele é muito grande, né? Então vamos ver se na Série B esse estigma de promessa faz ele subir já para uma realidade. E nosso último destaque, gente, para a gente fechar aqui o nosso programa, é Ian Felipe, do Atlético Mineiro. Ele fez também uma copinha muito boa, mas ele não subiu pro profissional, não está na lista da copinha desse ano, apesar de que, se não estou enganado, poderia estar pela idade. E fez bons números com gols, assistências na temporada, mas ele segue lá na base do Galo. Onde vocês colocariam, então, o Ian Felipe? Ele tem 18 anos, né? Só pelo que eu vi, era aquele meia interessante, um meia que bate bem de fora da área, cobra, se não me engano, cobra escanteio, cobra falta. É um jogador com boa visão de jogo, do que pouco que eu vi, é um jogador interessante, mas ele ainda não deu o próximo passo, então para mim ele ainda é uma promessa, uma boa promessa do Galo. Acho que ele é bem cotado, inclusive, por quem trabalha na base do Atlético. Ele não teve chances no profissional, não é? E não sei o motivo da ausência dele na Copinha. Se for motivos técnicos, é mal, não é? Porque era suposto ele estar lá. Mas eu vou com o Rodrigo. Ele tem potencial. Talvez ainda falta assim, aquela oportunidade, aquela hora certa de entrar. E acho que ele pode ser considerado assim, uma promessa. Certo. Então, desta vez, gente, a gente encerrando aqui o nosso tier list, ficamos com um jogador na bola de ouro, um jogador de seleção brasileira, temos 5 jogadores nível Série A, 8 jogadores promessa e 4 que ainda não vingaram. Depois a gente vai fazer uma comparação aí de como é que foi em relação ao ano passado, mas ano passado, que eu me lembro, pelo menos de cabeça, que nós tivemos 2 bolas de ouro, que foram Vitor Roque e Endrick, e 2 seleção brasileira, que foram Andrei Santos, do Vasco, e mais algum jogador que eu não vou me lembrar agora exatamente quem foi.
Mas, como nós falamos, de antemão, nessa copinha, jogadores que foram destaque jogaram ou receberam menos oportunidades no profissional. Agora a gente quer saber de você, o que você acha dessa nossa análise, se você concorda, se algum jogador ficaria um pouco mais acima, se algum jogador ficaria um pouco mais abaixo. E vamos também, agora já preparados para daqui uma semaninha, a copinha começa e vamos acompanhar sempre com gols, assistências, o nível estatístico lá no alto, como sempre fazemos aqui por o Gol. Agradeço a companhia de Rodrigo e Cláudio e vamos agora para o aquecimento e para a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nós ficamos por aqui e muito obrigado pela audiência.